nosso amado Mestre Jesus esteja conosco neste ambiente. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Nós vamos começar com os recados habituais dessa noite, né? Então, pedimos a gentileza de todos que estão no salão aguardando, né, para ouvir essa palestra, para acompanhar, que possam estar com suas máscaras, usando adequadamente para segurança e proteção de todos. E também solicitamos voluntários psicólogos que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes em nosso lar Irmandir-se. Os interessados devem entrar em contato aqui no centro com a nossa irmã Edna, às terças e sextas-feiras, terças e sextas à noite, né, às 19 horas, e à tarde, às quintas-feiras, às 14 horas. Nós desde já agradecemos a colaboração e também estamos oferecendo atendimento às pessoas carentes que necessitam de tratamento com os psicólogos. Todos aqueles que se interessarem devem entrar em contato aqui na casa, conforme os dados que nós citamos aqui. E ainda nós solicitamos a campanha do alimento, uma campanha antiga da casa, né? A doação de arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café, as farinhas de trigo, de mandioca, molho de tomate, sal e outros, para serem formadas as cestas básicas, que são doadas às várias famílias que são atendidas aqui pela nossa casa. Também, desde já, agradecemos a colaboração. E uma outra campanha que nós temos aqui na casa é a da fralda descartável infantil, que nós solicitamos, né, nos tamanhos médios para o projeto Mamãe Bebê, que nós temos também no lar Irmandir-se. São todas mães carentes que fazem o acompanhamento durante toda a gestação e elas ganham um enxoval. Então, desde já, agradecemos a palestra, agradecemos a colaboração. E o nosso último recadinho é a palestra com a Débora Ambrósio, cujo tema será Prefiro Viver, Suicídio Não. O suicídio é triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida continua, plena, além da morte, do corpo físico. Essa palestra será no dia 12 deste mês, 12 de setembro, é um sábado, às 19h20 aqui na casa. Então, vamos então nos preparar fazendo a nossa prece de abertura, né? Aqueles que se sentirem confortáveis, que possam fechar os seus olhos por breves instantes, por favor. Então, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, asserenando as nossas mentes, os nossos corações, entrando em sintonia com as equipes espirituais dessa casa, que tão amorosamente já nos recebem a todos, que prepararam esse ambiente desde as primeiras horas do dia. Nós agradecemos imensamente a Deus, a Jesus, por estarmos neste ambiente tão acolhedor, que nos momentos felizes da nossa vida nos ampara, nos acompanha. A toda essa equipe espiritual, a equipe material também, que aqui se encontra. E que nós possamos estar tranquilos, serenos, aproveitando ao nosso máximo os entendimentos, as informações que aqui serão passadas. Que logo após também possamos estar em boa sintonia para recebermos o passe espiritual das equipes. E nós agradecemos imensamente a Deus, a Jesus, por mais essa noite em nossa vida. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, o tema da nossa palestra dessa noite é: há milagres? Existem milagres? Será que todas as passagens que foram descritas no Evangelho, em que Jesus supostamente fez milagres, será que elas existiram? A nossa palestra de hoje, essa nossa conversa, tem por objetivo esclarecer alguns desses pensamentos, dessas situações todas, né? Então, nós começamos essa palestra com o nosso livro de referência para essa noite, que é a Gênesis, no seu capítulo 13, onde é intitulado
Caracteres dos Milagres, de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. E lá nesse capítulo, Kardec já traz para a gente que um dos conceitos, né, para a palavra milagre, ela vem de mirare, que seria admirar, que significa coisa extraordinária ainda, admirável, coisa surpreendente, e é uma das possibilidades somente, né, de conceitos trazidos, tá? E Kardec ainda nos traz nessa passagem que a Academia Francesa também definiu essa palavra como um ato do poder divino contrário às leis da natureza, né? Então, essa palavra nos traz inúmeras reflexões, possibilidades de reflexões para esta noite, porque, em sua maior parte, ao longo da história da humanidade, houve muita confusão e ainda há muita confusão com a palavra milagre. E nós temos que ter por base que Deus é soberanamente justo e bom em todas as suas leis, toda a sua sabedoria na criação de todo o universo, né? Será que seria apropriado de nossa parte pensar então em milagres? Fica aqui já a primeira reflexão. Porque se eu entendo que Deus é soberanamente justo e bom e as suas leis são perfeitas, num primeiro momento não haveria necessidade de conserto das suas próprias leis. Não haveria essa necessidade, porque Deus é perfeito, né? Leon Denis, que foi um dos principais continuadores do Espiritismo, com a morte de Kardec, né? Leon Denis viveu de 1846 a 1927, também trouxe aqui um pensamento a respeito de milagres, né? Diz ele: o milagre é uma postergação das leis eternas fixadas por Deus, obras que são da sua vontade, e seria pouco digno da suprema potência exorbitar de sua própria natureza e variar em seus decretos. Por que ele diz isso, né? Como assim variar em seus decretos? Será que Deus beneficia alguns de seus filhos em detrimento de outros? Não seria essa a ideia, né? Pelo contrário. Então, quando num primeiro momento nós dizemos que essa palavra ela trouxe percepções erradas para a gente, porque ela cai num conceito extraordinário que traz muita confusão. Vou citar alguns exemplos, né? Então, um exemplo bem simples, né? Você pega um jovem, né? Que passou no vestibular, que a gente conhece, que supostamente essa pessoa, esse jovem nem estudou tanto assim, nós poderíamos falar, nossa, foi um milagre. A gente poderia externar dessa forma, né? Então, nesse exemplo, essa palavra ela assume uma concepção de coisa comum, né? Ou de fato ali extraordinário, que num primeiro momento ninguém conseguiria explicar. É coisa que a gente sabe que há sempre uma lógica nos fatos, há sempre um raciocínio que a gente pode ir buscar e deve ir buscar. Então, é nesse sentido que nós gostaríamos de caminhar um pouco mais com a nossa conversa. É lógico que muito já se evoluiu em termos de tecnologia, né? Então, quando nós olhamos aqui para esse aparato tecnológico, né? Câmera nos filmando, um ventilador, a energia elétrica, hoje isso é tudo muito comum. E a propósito da própria energia elétrica, há séculos atrás, quando não se conheciam esses fenômenos, por exemplo, eles também eram considerados como fenômenos sobrenaturais. Hoje, essa ideia é impensável, né? Como que nós poderíamos achar, por exemplo, que a eletricidade seria um fator de bruxaria? Não é esse o pensamento, mas a época era. Então, eu estou citando aqui alguns exemplos de como a percepção da humanidade ela vai avançando conforme esses fatos vão sendo explicados à luz da razão, à luz de um raciocínio lógico, que possa, então, dar conta de todas estas informações.
Claro que não é um caminho tranquilo, né? Estão aí os cientistas trazendo para nós, até hoje, inúmeras tecnologias novas, inúmeros benefícios. Estamos aí ansiosos no aguardo de uma vacina, por exemplo, né? Mas com relação à questão dos milagres, a própria Bíblia traz para nós inúmeras passagens, inúmeros relatos de que Jesus havia feito, por exemplo, curas, né? Onde havia aparições de espíritos. E o que seria isso? Seriam milagres? Bem, ao estudarmos a doutrina espírita e indo aprofundando esses ensinamentos, a gente percebe que há uma lógica nos raciocínios. A gente percebe que são fatos naturais, leis naturais que, ao serem estudadas, é perfeitamente compreensível, mas que precisa de nossa parte uma maior compreensão, porque na maior parte das vezes nós temos ideias muito arraigadas, muito antigas, que não nos fazem ter uma boa percepção. Até porque a palavra milagre, ela vem com uma carga teológica muito forte, que nos impressiona. É como se nós não pudéssemos questionar esta palavra. E isso é um fator muito importante, porque acaba travando a nossa linha de raciocínio. Quando nós passamos a observar, né, e a doutrina espírita traz para nós a explicação desses fenômenos e como isso é possível, né, como que isso se deu de forma prática. Nós sabemos, por exemplo, que Jesus era um espírito muito, muito evoluído, de altas hierarquias, né, que veio para nós, muito provavelmente, em missão para nos auxiliar nessa caminhada evolutiva, né? Então, ele, como era esse espírito puro, ele tinha a condição, sim, de fazer esses milagres, né? E por onde ele passava, arrastava essas multidões, deixava fluidos realmente salutares, né? E aquele que se predispunha, que muitas vezes ao tocar suas vestes já tinha, né, essa condição até de se curar, justamente por conta desse magnetismo que ele possuía, dessa pureza, dessa grandeza moral. Mas aí nós estamos falando de um espírito altamente evoluído, né? Como poucos aqui na Terra, um espírito missionário, algo bem à parte, né? Então, a partir daí, nós precisamos pensar que Deus, em sua perfeição, não iria contradizer as suas próprias leis. Esse é o ponto mais importante que nós queremos dizer aqui. A partir daí, nós precisamos ir acompanhando esses raciocínios com calma, com tranquilidade, ir estudando, porque, de fato, a Bíblia tem inúmeros relatos, né, de supostos milagres que foram passados, né? Os evangelhos todos trazem essas passagens. Hoje, a ciência já tem condição de explicar esses fatos, esses fenômenos, tá? E a própria doutrina espírita também nos traz com tranquilidade a explicação de muitos dessas aparições e desses milagres que lá estavam. Porque nós todos temos algo chamado mediunidade. E a partir da mediunidade, somos seres encarnados, estamos no plano material, mas existe um outro plano, que é o plano espiritual, que está muito próximo a nós também. Que há bem pouco tempo nós começamos a perceber, né, esse plano espiritual, a partir, inclusive, né, com a vinda do codificador de Kardec, trazendo para nós a elucidação de todos esses fatos. E Kardec também, numa das passagens da Gênesis, diz algo sobre Jesus. Ele diz o seguinte: pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento dos seus desígnios. É um dos trechos que nós temos lá, né? Então, cada um de nós deve procurar nesse sentido e buscar o raciocínio, o entendimento, né? A doutrina espírita nos traz esses inúmeros relatos. É preciso ir buscar
ler, principalmente deixando de lado os nossos preconceitos. Se nós lembrarmos, né, dos nossos irmãos em tempos muito, muito remotos, eles acreditavam, por exemplo, em muitos deuses. Até chegarmos à ideia de um Deus único, como nós pensamos hoje, soberanamente justo e bom, se passaram inúmeros séculos. Então, a evolução, juntamente com a humanidade, ela não dá saltos, assim como a natureza não dá saltos. Então, a gente vai, aos poucos, desmistificando essa palavra milagres, trazendo para um entendimento mais tranquilo. Porque Deus não iria destruir as suas próprias leis. Isso não teria lógica. Principalmente quando a gente começa, dentro da doutrina espírita, a perceber esses fenômenos todos que nós aqui, né, chamamos de mediunidade, para ficar mais fácil o entendimento, a gente percebe que são fatos naturais, comuns a todos nós, seres encarnados, né? Quem de nós, além dos nossos 5 sentidos, né, da visão, do olfato, da audição, não sentiu determinadas percepções de saber que, por exemplo, você está sendo acompanhado por um amigo espiritual? Então, são raciocínios muito simples, mas muitas vezes nós estamos tão apegados à matéria, tão arraigados, que nós não conseguimos ir um pouco além nesses raciocínios. E é por isso que, ao se deparar com as questões de mediunidade, a gente deve, sim, aumentar as nossas percepções, o nosso entendimento, né? Sabendo da nossa responsabilidade nessa nossa atual encarnação. Então, isso é algo bastante importante. E Jesus, sendo o nosso modelo e guia, né, o governador planetário, ele trouxe para nós, sim, inúmeros exemplos desses supostos milagres que hoje a ciência estuda, né? Então, a gente consegue perceber que não são bem milagres, são fatos que a ciência já consegue explicar, mas ainda vai levar muitos e muitos séculos para que a gente desmistifique muito desses fatores. Não é um processo simples para nenhum de nós. Quanto mais aumentarmos a nossa compreensão e o nosso entendimento, mais fácil ficará a nossa caminhada. Então, que nós, ao pensarmos na palavra milagre, a gente possa desmistificá-la, que a gente possa pensar que Deus não destruiria suas próprias leis. Isso não teria lógica, não é mesmo? E a doutrina espírita nos traz muito esse entendimento desses fatos todos, à luz da razão, à luz de fatores naturais que acontecem com cada um de nós no dia a dia, assim como essa luz que está acesa aqui, como a energia que nós temos. É algo bem tranquilo. Então, nós precisaríamos de pelo menos mais uma hora e pouco para irmos um pouco mais fundo nesse entendimento, mas fica aqui o convite para nós estudarmos, principalmente a codificação trazida por Allan Kardec, a partir de 1800, que é tão importante para nós, que nos dizemos espíritas. Né? O espírita ele precisa ir buscar os raciocínios, buscar a luz do entendimento e da razão. Então, eu peço novamente a todos para que nós possamos ir para a nossa prece final, a prece de encerramento desta noite. Deus, Pai de amor e de bondade, nós te agradecemos, Senhor, por essa incrível oportunidade de estarmos juntos nessa casa, nesta encarnação, em aprendizado. Estamos fazendo o nosso melhor, Senhor, e que possamos ficar firmes em nossa fé, em nossa perseverança, que possamos sempre acreditar em dias melhores, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, uma boa noite a todos.